Olá, gente. Esperar mais gente entrar. Olá, doutor Rodrigo. Já entrou aqui. Deixa eu convidar ele aqui só um minutinho. Só um minutinho. Só um minutinho, gente. Boa noite. Aqui o doutor Rodrigo. Olá, boa noite. Boa noite, Sueli, tudo bem? Tudo bem? E você? Tudo ótimo. Que Ai, bom que estar bom. aqui, fico feliz. Ai, que bom, eu também, viu? Porque é um assunto que muita gente não está dando os devidos créditos, né? E eu, Com como certeza. trabalho bastante com empresas, eles têm. Eu estou alertando, que eu acho que é o papel do advogado, né? Alertar. Uhum, Mas ainda falta esclarecer muitos pontos que estão obscuros. E aí eu não certo. achei nome melhor no mercado para estar abordando esse tema com a gente aqui. E eu queria que o doutor se apresentasse antes da Opa, gente muito começar. obrigado. Primeiro, obrigado pelo convite, obrigado por estar aqui, né? Sempre fico muito feliz quando recebo convites para falar sobre esses temas, porque são temas que eu adoro, são temas que são muito preciosos para mim. E, bom, para quem não me conhece, eu sou Rodrigo Marques, eu sou professor, sou advogado, sou empreendedor, já sou profissional da área de TI há mais de 20 anos, já estou ficando velho aí nessa parte, e depois juntei com a área de direito há 13 anos atrás. Então eu falo de direito e tecnologia quando ninguém falava desse troço praticamente. Era eu e mais meia dúzia no Brasil falando, porque a gente enxergava uma coisa que ia acontecer, Uhum. né? Uma hora ia juntar, não é inevitável. A tecnologia, ela lá atrás a gente já via que ela ia entrar em todas as áreas. Não tem como não ser desse jeito. Numa sociedade que cada vez mais se informatiza. E aí, de uns 5 anos para cá, mais ou menos, a pauta que ganhou maior atenção foi proteção de dados, né? Eu comecei a trabalhar com proteção de dados quando a proteção de dados ainda não estava em alta aqui no Brasil, que foi logo depois que a gente teve o Marco Civil da Internet, lá em 2014, e aí começou, e também já tinha um movimento lá fora na União Europeia de proteção de dados, perdão. E aí eu comecei a lidar com essa matéria já lá atrás, uns 5 anos mais ou menos, e também a área de cibersegurança, que é uma área que eu já trabalho há mais tempo. Então, quando tudo isso começou a bombar no Brasil, eu já estava já um tempinho aí nessa estrada. Isso é muito bom. É muito bom porque, assim, eu vou falar aqui para os dois públicos, tá? Tanto Claro, claro. colegas advogados que, de repente, não entendem dessa área e precisam ter uma noção básica, se não for especialista Uhum, ou se não quiser se tornar um especialista, e também para aquele empresário, porque depois, até, doutor, eu vou deixar esse vídeo salvo tanto aqui no meu IGTV como no YouTube, se o claro. doutor autorizar, porque nem todo Claro. mundo, muita gente queria assistir, de repente falar, não vai dar para eu assistir nesse horário. Então a gente deixa Uhum, uhum. disponibilizado lá. Sem problema. Então a gente tem esses dois públicos, né? Os colegas advogados e os empresários. Como eu falei, eu trabalho com empresário aqui em São Paulo, com empresas, né? Uhum, E quando veio essa novidade, eu já me preocupei em estudar um pouco o tema e até fiz um vídeo com um resumo do que seria. Mas, de fato, para quem não é da área, não é especialista da área, fica umas certas lacunas ali, né? uhum, Porque, por exemplo, tem a figura ali do encarregado, como que vai ser essa proteção, como que a empresa ela vai conseguir fechar todos esses caminhos, como que ela vai construir um sistema, talvez, não sei se é assim que a gente pode falar, uhum. para deixar esses dados seguros e até mesmo da coleta, né, desses Sim, dados. O senhor poderia explicar um pouquinho para a gente? posso sim. Na verdade, você falou muito bem, a ideia é um sistema mesmo. O que a gente tem que ter dentro de uma questão de proteção de dados? Proteção de dados nunca é algo estanque.
nunca é algo que você vai fazer só em um pedaço da rotina, da operação empresarial. Você vai fazer proteção de dados desde o início até a ponta, ou seja, até a hora que chega no cliente, seja o cliente que for. Seja uma pessoa física, seja uma pessoa jurídica, não importa. E para que isso ocorra da forma correta, você tem uma série de medidas que tem que ser elaboradas e tem que ser adotadas dentro da empresa, que vai desde colocar a privacidade como algo a ser precioso para a empresa, a ser prestada atenção efetivamente, que é o que muitas vezes o pessoal tenta fazer na ideia de fazer um privacy by design, mas não consegue fazer. A gente vai precisar, sim, com certeza, ter um encarregado de dados, ainda que ele não seja uma figura dentro da empresa, ainda que ele seja uma figura externa, ou seja, alguém que está, grande PH, fala, meu irmão, beleza? Ainda que seja uma figura que está externa, através de uma prestação de serviços de alguém que vai fazer, às vezes, desse DPO para a empresa. Porque, às vezes, a gente tem que pensar sempre no seguinte, como eu sou também oriundo da área empresarial e eu sempre trabalhei para empresa, eu nunca trabalhei para pessoa física, eu tenho sempre a preocupação muito grande de pensar na operação. Porque às vezes a gente tem muitas medidas jurídicas que são lindas juridicamente, mas que elas atrapalham demais a operação. E quando a gente está olhando para uma empresa, o que mais importa é a operação. Porque se a minha medida jurídica protetiva para a empresa, ela atrapalhar a operação, não tenha dúvidas, o empresário vai jogar a minha medida de lado e vai tocar a operação, porque é a operação que dá dinheiro para ele. A operação que faz a empresa funcionar. Então, o que a gente tem que sempre pensar é a minha medida, ela dentro da operação, ela faz sentido? E aí, pensando nessa lógica, faz sentido para aquela operação da empresa ter um DPO interno, ou talvez faça mais sentido ter alguém que vai fazer esse serviço externamente e vai fazer uma consultoria mais on-demand, quando for necessário, para a própria estrutura de proteção de dados da empresa. E aí, pensando nisso, a gente também tem que pensar do ponto de vista da segurança da informação. Porque você não consegue efetivamente fazer proteção de dados sem implementar a segurança da informação. Então, a empresa está pronta para isso? E digo mais, o advogado que vai fazer a prestação de serviço, ele está pronto para saber isso? Porque eu vi, Sueli, muita gente migrando para a proteção de dados e está certo. É uma área que está com as portas abertas, é uma demanda enorme e tem muita chance aí no mercado. Só que a pessoa tem que pensar que ela não basta estudar a lei, não basta ela pegar um certificado de um curso XYZ que diz que ela sabe a GDPR ou que ela sabe a LGPD. Não é só isso. Ela vai precisar saber, na prática, como é que faz com a segurança da informação, como é que ela dialoga com o TI. Porque é o TI que é o dono dos dados. É o TI que faz a estrutura da rede funcionar. É o TI que sabe onde estão armazenados. É o TI que sabe onde eles estão backupeados. É o TI que exclui esses dados. É o TI que transfere esses dados. Então, assim, uma coisa que eu vi que me chamou muita atenção foram profissionais que se preocuparam. Isso é um retrato, é um reflexo, obviamente, da formação jurídica, que se preocuparam demasiadamente com a lei, em escrutinar a lei, saber tudo sobre ela, mas esqueceram que, na prática, a lei é um pedaço da implementação. Ela não é a toda a implementação. Então, eu acho que a gente tem um desafio muito grande de vários profissionais que vão precisar entender como é que eles dialogam com a tecnologia muito mais do que um mero usuário. Mas assim, fica um pouco no ar, realmente, né? Lógico, pra gente, eu que entendo a parte legal, um pouco porque eu estudei, porque eu li, mas eu não trabalho com isso. Mas assim, quando você para pensar em como você vai dizer isso para o seu cliente, aí ele fala, tudo bem, Sueli, entendi, vai ter essa lei agora, eu vou ter que me adequar, vai ter que ter um encarregado, ele pode estar aqui na empresa ou ser uma empresa fora que vai fazer esse serviço para mim. Tá, isso daí eu entendi. Mas e aí? Exatamente, essa é a pergunta. E aí? O que quer dizer? Eu não posso mais coletar dados? Não, aí você vai responder, não, você pode coletar dados, mas você tem que especificar para ele o porquê. Eu vou especificar como, se às vezes é uma compra no varejo, uma coisa rápida e você precisa do CNPJ ou do CPF, né,
para emitir a nota. Uhum. Como que isso vai ficar? Essa coleta, e depois eu vou guardar, tá no sistema. Como, não Uhum. sei, algumas pessoas que eu Legal. converso sobre isso aqui falam, não, mas está no sistema. Onde estão esses dados? Estão no sistema. Quem tem acesso a esse sistema? O pessoal que faz a venda, que compra, Uhum. que vende ali. Eles vão lá no sistema e tem todas as informações. E quem são essas pessoas? E tem mais, além do próprio cliente, tem as informações dos entregados também. Uhum. E aí você não vai poder. Aí a pergunta né? Mas aí eu não vou poder mais mandar mensagem, mandar e-mail com os dados da pessoa, eu não vou poder mais perguntar nada. E aí fica realmente uma coisa assim, tá, e na Fica. prática, como que fica? Legal, Sueli. Essa pergunta é muito boa porque, de fato, é a dúvida do empresário, né? É o cara que É, não entende nada, que está olhando para aquilo e falando, como é que fica o meu negócio agora? A primeira coisa que a gente tem que explicar para ele é que não existe uma proibição. A LGPD não proíbe nada. Não existe nenhuma proibição na LGPD, tipo, não pode mais fazer isso. Não existe isso. O que existe são adequações. Então, sobre esse prisma, quem são as figuras que esse cara vai ter que entender? Primeiro, ele vai ter que entender se ele recebe os dados diretamente do titular, ou ainda que indiretamente, se ele recebe os dados e ele tem condições, se a prerrogativa de dizer o que vai ser feito desses dados é dele. Ou se não, se ele é um mero operador, se ele está ali no meio do caminho, seguindo ordens de alguém para executar uma determinada tarefa. Por quê? Porque quando ele entender isso, ele vai entender uma das coisas mais importantes. Ou ele é controlador, ou ele é operador. Se ele for controlador, tem uma série de medidas que cabem somente a ele. E, obviamente, medidas, obrigações e deveres. Se ele for operador, idem, também tem obrigações e deveres que são só do operador. Aí vamos lá. Se ele for o controlador, esse cara tem que entender que existem 10 bases legais. Então, nem sempre ele vai precisar pedir autorização para o cliente. Nem sempre ele vai precisar perguntar para o cliente se ele pode fazer. Ele não vai precisar. Ele pode, por exemplo, no caso, se eu preciso do CPF para emitir a nota fiscal. Não tem que perguntar para o cliente, isso é uma obrigação legal. A legislação determina que seja coletado esse dado para emissão da nota fiscal. Então, ele não precisa falar nada, ele simplesmente vai lá, coleta esse dado e dentro do mapeamento dele, a base legal que vai alicerçar essa coleta é a questão legal. É uma obrigação legal que determina que ele tem que fazer isso. Se for uma outra base legal, ele vai encaixar, por exemplo, para a execução contratual, se for um e-commerce que tem que pegar dados para poder entregar o produto na casa da pessoa, ele vai encaixar como uma base legal de cumprimento de obrigação contratual. O que ele precisa entender é que ele vai ter que ter como exposição, e aí vem a transparência, que é o ter que falar para o titular, ele vai ter que ter isso muito bem estruturado num termo de uso, numa política de privacidade, ele vai ter que ter isso bem estruturado em controles internos, mas na verdade ele nem sempre tem que pedir autorização para o cliente para coletar o dado. Na maioria das vezes não vai pedir, para ser bem honesto. E em relação aos empregados, ele também vai ter que tomar todos os cuidados que a lei determina, porque os empregados são pessoas físicas, então estão abrangidos pela lei, os seus dados. E não é que ele não possa mandar um e-mail, não é que ele não possa mandar uma mensagem, não é que ele não possa mais tratar os dados. Nada disso é verdade. Ele pode continuar fazendo tudo isso, desde que faça da forma correta. Então, vamos lá. Uma coisa que é muito comum. Então eu não posso mais pegar os dados através de uma rede social, por exemplo. Eu quero contratar alguém, eu não posso entrar lá no LinkedIn e pegar? Claro que pode. Porque a ideia se você quer contratar alguém e você foi até o LinkedIn, que é uma rede social para isso, você está fazendo exatamente o que a pessoa disponibilizou os dados para ser feito, que é contatos profissionais. Agora, se você quer vender algo e você vai até o Facebook da pessoa, sem autorização dela, sem ser amigo dela, sem ter perguntado se ela queria, e vai coletar algum tipo de dado, aí você está infringindo a legislação. Então, o que o empresário precisa entender é que não é uma proibição, é uma adequação. Eu não posso mais fazer marketing? Pode, claro que pode, não tem problema nenhum. Desde que você faça da forma adequada, desde que você, por exemplo, vou dar alguma coisa de contrapartida para o cara me dar o e-mail. Legal, você pode fazer isso, isso é o inbound marketing, não tem problema nenhum.
desde que você coloque claro para a pessoa que você está coletando aquele e-mail para utilizar, por exemplo, para uma prestação de serviço ou para uma venda de algum produto, e que posteriormente, caso essa pessoa queira, a qualquer momento ela pode revogar o consentimento. Ou seja, ela vai chegar para você e falar: você não quero mais que você me venda nada, apague meus dados. Então são essas nuances que tem que ficar claro, não é proibição, é adequação. Mas fica realmente confuso, né? Até pelo que a gente Fica. tem Precisa de um profissional do lado. ouvido por aí. Até eu li um artigo, eu não vou me recordar agora qual e aonde foi, na época exatamente que eu estava fazendo essa pesquisa para abordar o tema, sobre a revisão de contratos, né? Por Uhum. exemplo, numa empresa, aí você... Estou falando agora para o advogado. Aí o advogado trabalha para uma empresa, ele presta serviço mensal ali para aquela empresa. Uhum. Aí a empresa já está preocupada em se adequar, até porque a Certo. multa, né, ela é bem É, tem uma razoável. sanção que pode ser bem expressiva. Aí muitos se preocupam. Aí fala assim, beleza, eu vou ter que rever os contratos todos da empresa. Como que vai ser essa parte também contratual? E outra coisa que eu acho que não sei como que vai ficar, queria que o doutor esclarecesse para a gente, é o seguinte. Comigo acontece tipo isso, né? Eu Uhum. advogo para a empresa, então de repente a Suelen vai ter uma rescisão ou dá uma lida nesse contrato, fulano tá lá no escritório, pede para ele lá, ele não trabalha efetivamente com isso, mandar o contrato, os dados da pessoa lá para a doutora Suelen analisar. Aí Uhum. essa pessoa vai pegar, às vezes, no WhatsApp dela, aquele contrato com aquelas informações e manda para mim. Geralmente eu falo, não, eu prefiro que o responsável me mande no momento que ele chegar lá pelo e-mail dele. Mas você sabe Uhum. que na praticidade, na correria do dia a dia, isso não funciona assim. E aí Não, aquelas não. informações ficam correndo ali. E isso eu me preocupo. Como que eu Uhum. posso, até no meu trabalho, como advogada, desenvolvê-lo de forma a não deixar isso, alguma ponta solta. Você entende? Sim, A preocupação, porque eu não sei exatamente quem é essa pessoa que está lá no RH, se ela é de confiança, o que ela vai fazer. Eu me sinto responsável e sou responsável pela empresa. Então, de repente, uhum. aquela pessoa pega todos os dados e me manda, às vezes, pelo WhatsApp dela, pessoal dela. E aí, você entende como que a gente vai se deparar também com isso? Claro. Essa questão é uma questão importante da gente tentar entender o seguinte: alguns hábitos que nós desenvolvemos foram desenvolvidos num vácuo legal. Uhum, Ou seja, não havia nada falando sobre proteção de dados. Agora que estamos aí na iminência de entrar a lei em vigor, a gente precisa adequar algumas coisas. Então, por exemplo, não significa que não vão me mandar mais os dados. Eu preciso dos dados para poder prestar o serviço. Só que antes disso, eu já vou ter mandado para a empresa, talvez na hora que eu estiver sendo contratado, um documento, onde esse documento vai deixar uma espécie de declaração, onde a gente vai acertar dentro do nosso contrato de prestação de serviço, por exemplo, que todos os dados pessoais que me forem ser enviados para qualquer finalidade serão enviados pelo e-mail, serão enviados através da forma A, B ou C, ou pode ser compactado, pode ser através de um e-mail criptografado, pode ser através de um e-mail somente de uma pessoa ou de duas pessoas, porque a gente precisa adotar algumas medidas de controle. Nós também somos responsáveis, né? exato. E a gente também responde perante a legislação na figura de operadores. Porque quando a empresa que é controladora manda para a gente fazer alguma coisa, nós estamos figurando nesse momento como controladores de dados, como operadores de dados. Então a gente precisa ter a ciência que eu preciso me adequar também. Vou fazer o contrato? Vou, claro que vou. Eu estou sendo contratado para isso. Só que eu vou tomar alguns cuidados. Oi, acho que voltou. Estou aqui. Terminei de fazer o contrato, o que eu vou fazer na mesma hora? Se eu não preciso mais desses dados,
eu vou excluí-los. Eu não vou manter eles na minha base. Por quê? Porque eu não preciso ter esse ônus. Eu não preciso ter esse risco comigo. Se é algo que eu preciso manter, eu vou manter com o máximo de segurança também. E aí é a questão que muitos advogados ainda não entenderam. Eu não posso só prestar o serviço de proteção de dados. Eu tenho que primeiro fazer proteção de dados dentro de casa. Porque se eu não estou Exatamente. adequado, quando eu for prestar o serviço, tudo que a pessoa me mandar está em vulnerabilidade. Tudo que ela me mandar, há uma exposição e um risco ali. Então, eu tenho que ter o meu controle de ser algo protegido. E tem vários métodos disso. Você pode usar uma VPN para você poder baixar dados do teu cliente ou seu cliente baixar dados. VPN é uma conexão privada que você faz entre máquinas e ali dentro tem uma criptografia. Então, você transita os dados dentro dessa VPN com mais proteção, com mais segurança. Você pode utilizar um e-mail criptografado. Você pode utilizar ferramentas de criptografia. Então, por exemplo, olha, Sueli, eu vou te mandar aqui todos os dados das pessoas para você fazer o contrato. Estou mandando isso por e-mail para você. O arquivo está criptografado. Vou mandar no teu WhatsApp a chave. Por quê? Porque quando eu mando no e-mail criptografado e eu mando em outro e-mail, que é o WhatsApp, a chave, eu reduzo drasticamente a possibilidade disso ser interpretado, disso ser interceptado e posteriormente haver um vazamento de dados ou alguém abrir a informação. Não adianta nada, o cara criptografa e manda a chave no mesmo e-mail. Eu estou mandando a faca e o queijo junto. Entendeu? Não, não adianta. Então a Exatamente. gente tem que tomar cuidados. Na verdade, o que eu vejo muito importante que as pessoas entendam não é proibição, não é que você não pode fazer mais, só que você precisa adequar. E isso vale para nós, advogados, nos nossos escritórios também. E eu acho isso preocupante e ao mesmo tempo fantástico, né? Porque é uma Uhum. prova de que realmente a gente tá numa evolução tecnológica, tudo, mas assim, nem todos, eu acho que o doutor há de convir comigo, nem todos os advogados estão preparados para isso. Não, a minoria está. Então assim, por isso que eu acho interessante que eu até convidei o doutor, exatamente para abordar, não só nesse aspecto das empresas, como dos colegas também, porque foi uma coisa que eu me preocupei ao ler a lei. Falei, Uhum. tá, e como que e aí, se eu não conheço tanto, por exemplo, como você conhece essa parte aí de tecnologia, para mim a dificuldade ela é bem maior. Então eu vou precisar me preparar um pouco mais ou muito mais para ter essas opções de segurança para adequar ao meu escritório e assim realmente poder passar isso para as empresas, né? Porque de fato, imagina a situação, né? Ah, não, mas eu passei para advogada as informações. Exatamente. Pegaram da onde? Da onde passou? Aí eu fiquei questionando isso. Eu falei, cara, e agora? O que a gente pode fazer? E como depois, assim, não tinha, como você bem colocou, tinha um vácuo, a gente tinha ali, não tínhamos nada que desse uma direção pra gente. Aí agora tem, Uhum. mas ela também não está tão clara, a gente não está tão acostumado ainda com isso. Como que vai fazer essa lacuna? E agora, né? Isso realmente é preocupante, né? Porque Sim. eu realmente, eu li a lei e depois eu não queria mais receber nada. Eu falei, gente, calma. Não, não precisa ser assim. Não, vamos. Deixa, peraí, Vamos com calma, um né? e-mail aqui para poder receber essas informações. É, Mas assim, né? Tô brincando aqui para distrair, mas é realmente isso. Eu fiquei preocupada, né? E aí, sem dúvida. o que você indicaria? Talvez para algum escritório, fazer algum tipo, talvez, de parceria com algum outro escritório que entenda um pouco mais disso, ou mesmo a parte de TI, um TI que não sei se tem agora ainda já algum TI especializado nisso. Não, tem empresas de TI que estão indo por esse caminho, sim. O que que eu sempre recomendo, e todos os meus alunos já me ouviram falar isso várias vezes. O teu limite de prestação de serviço, até por uma questão ética, tem que ser sempre o que você se sente efetivamente capaz de fazer. Então, por que que eu estou falando isso? Porque tem muita gente que está indo na onda e acaba se queimando. Por quê?
imagina o seguinte cenário. A empresa, ela está buscando adequação, já é uma empresa que tem um TI interno, o TI já tomou medidas, já contratou serviços, já colocou um firewall, já tem até uma política de segurança da informação implementada, os caras têm controle de acesso, tá tudo bonitinho lá dentro. Aí ele manda alguma coisa para o advogado externo. Se acontecer um vazamento, há uma enorme probabilidade que aconteça do lado do advogado. Por quê? Porque o advogado não tem todos estes controles estabelecidos, não tem toda essa sistemática de proteção. Ah, mas não aconteceu, aconteceu pela empresa. Questão de prova. Aí entra mais um problema. Porque a empresa vai gerar uma série de medidas, de documentos e de evidências que vão corroborar toda essa proteção dela. Será que o advogado vai ser capaz de fazer a mesma coisa? Será que o advogado vai ser capaz de conseguir provar que não foi quando ele recebeu? E aí é o que eu estava falando, Sueli. A gente tem que ter também bom senso. Eu vou te mandar aqui no WhatsApp. Não, não, faz o seguinte, me manda pelo e-mail, por favor. Por quê? Porque o e-mail é criptografado. Ah, mas o WhatsApp também é. Eu já ouvi falar que o WhatsApp é. Perfeito, o WhatsApp é. Só que o WhatsApp é uma ferramenta onde eu não tenho o controle que eu tenho no e-mail. No e-mail eu consigo gerar um log, que é um documento que vai me comprovar que eu recebi no tal horário, que eu abri em tal horário, que tem lá uma chave de criptografia, que tem uma chave de segurança. Então, para o advogado que não conhece nada disso, é uma sinuca de bico. É uma situação em que ele está vulnerável. Então, a minha recomendação sempre é, se você não se sente confortável, se você acha que você não está pronto de verdade, e aí seja honesto, faça uma autoavaliação honesta. Se você acha isso, não faz. Chama um parceiro, chama alguém para ser teu parceiro. Ah, mas aí eu vou dividir honorários. Mas você vai ganhar muito mais porque você ganha segurança, a sua reputação vai ficar incólume, você não vai amanhã depois, não manda para fulano, não, porque fulano sempre vaza dados. A gente teve um problema grave com fulano. Você vai ter também a possibilidade de exponenciar a captação de clientes, porque imagina, uma coisa é o Rodrigo captando, outra coisa é a Sueli captando. Agora, a Sueli e o Rodrigo juntos podem captar muito mais. Uhum. Entendeu? Por quê? Porque a gente juntos pode oferecer o que um sozinho talvez não ofereça. E é isso que a galera às vezes não entende, porque existe uma competitividade, o cenário está mudando gradativamente, mas ainda é muito forte no meio jurídico uma competitividade enorme, a ponto da pessoa achar que se ela botar outro advogado, o advogado vai roubar o cliente dela. Né? E assim, não é. E esse meio tecnológico não cabe amadores. A verdade é essa. Porque se entrar o amador, o cara que sabe janta o amador. Porque é muito fácil. Para quem sabe, para quem detém o conhecimento, você visualizar o erro alheio é muito fácil. Com Então, certeza. não cabe você se aventurar nesse meio. Ou faz uma parceria com a empresa de TI, ou faz uma parceria com outro advogado que tem essa capacidade, que tem esse conhecimento, ou faz uma parceria até com alguém que você queira trazer para dentro do seu time, dependendo do tamanho do escritório, comporta trazer uma pessoa de TI, propriamente dito, para dentro do escritório. E aí essa pessoa pode ser um contratado como PJ, pode ser um contratado CLT, pode ser um parceiro de negócios que está ali alocado uma, duas vezes por semana dentro do escritório. O importante é, não entra sozinho. Porque se entrar sozinho, tem uma chance de se queimar muito grande. Com certeza. Com certeza. Mas isso que você falou é bem verdade, né? As pessoas não percebem isso, que a gente cresce muito mais juntos do que separados. E não tem essa. Às vezes você domina uma área, eu domino outra, e junto as pessoas acabam se completando realmente, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu sempre faço quando tem alguma matéria, exige alguma matéria que não é minha especialidade e eu vejo que não vou conseguir, eu sempre faço parcerias. Então, eu adoro parceria. Eu sou o cara das parcerias. Não tem como ser diferente, né? Porque ninguém sabe tudo e a gente tem que. E advogado, a vida de advogado é sempre aprender, né? Sim, sem dúvida. Estudar e aprender. Agora, eu fiquei assim, um pouco curiosa. Porque geralmente um escritório que está começando agora, alguém que começou sozinho, enfim, não tem essa estrutura de
ter ninguém, estou falando assim, não na parte de TI, né? Alguém para ajudar. Aí como que eu vou fazer um e-mail assim que vai me dar segurança? Eu acho que vale a pena até estudar sobre o assunto, né? Se de repente você Vale. não tem condições, mas o mínimo hoje acho que todo mundo tem que saber, né? Não, o mínimo, eu já digo até que já deveria saber. Hoje, a gente não tem mais espaço para pessoas que não tenham conhecimento nenhum de tecnologia. A pessoa que fala assim, o computador e eu, a gente não se dá bem, ela está em extinção, ela está entrando em processo de extinção. Por quê? Porque tudo está no computador hoje. Tanto da sua parte, como já deveria estar, como do seu cliente, provavelmente. Então, Exatamente. assim, não tem como não gostar. O que você pode fazer, e aí também é algo que eu sempre primo por dividir, para o pessoal entender muito bem, é o seguinte: existem três grandes níveis dentro desse nível de conhecimento. Vamos lá. O primeiro é você ser um iniciante usuário. Para nós, advogados, esse nível já não dá mais. Porque o iniciante usuário é você na tua vida privada, é a nossa mãe que tem uma dificuldade, é o nosso pai que tem uma dificuldade com tecnologia, porque são pessoas já com uma idade maior. Então, para eles, cabe esse primeiro nível de iniciante, de pessoa curiosa na tecnologia, de usuário basicão. Tem um segundo nível, que aí é o que eu acho que todo advogado deve estar, já pensando no que ele vai encarar para o outro lado também, que é o lado do cliente. Esse segundo nível é o usuário avançado. É o cara que já sabe mexer bem, já desenrola bem, já estudou conceitos básicos das tecnologias. Então, ele se ouvir inteligência artificial, ele sabe o que significa. Quando ele ouve proteção de dados, ele sabe o que significa. Se eu falar uma sigla básica, tipo VPN, ele sabe o que significa. Se eu falar e-mail criptografado, ele sabe como é que funciona. Então, ele sabe basicamente tudo. Ele ainda está raso, mas ele já é um usuário avançado. Por quê? Porque ele já tem conceitos dentro dele de estruturas de tecnologia. E esse cara já está apto a bolar uma estrutura mínima dentro do escritório dele de confiança. Por quê? Eu não sou um cara de TI. Não importa, você vai entrar na internet, você vai entrar no Google, vai escrever lá e-mail criptografado, e se você tiver esses conceitos básicos na cabeça, você vai saber qual é a ferramenta que você pode pegar. E você vai saber como usar e como implementar na tua vida. Agora, existe um terceiro grupo, que é onde eu estou, que são profissionais que têm domínio do TI porque trabalham com TI também. Não necessariamente são pessoas que são advogadas, podem ser pessoas só da área de TI, mas tem advogados também dentro dessa área, porque são pessoas que têm a dupla formação, como eu tenho. Então, nesse terceiro nível, estão pessoas que vivem o TI, de algum jeito. E aí são usuários que já são desenvolvedores, já são pessoas que sabem criar uma rede, estruturar uma rede, já são pessoas que lidam com a tecnologia profissionalmente. E aí, por que eu gosto de fazer essa divisão? Porque muitas vezes é, chega uma galera que fala assim, pô, professor, mas aí eu tenho que aprender é, programação, por exemplo? Não, você não tem que aprender programação. A não ser que você queira se tornar um desenvolvedor por alguma ferramenta que você quer bolar para o seu escritório, alguma coisa assim. Você não precisa. Agora, você precisa entender um basiquinho da lógica da programação? Precisa. Porque o mundo está ficando desse jeito. Cada vez mais as coisas estão virando algoritmos. Cada vez mais as decisões estão passando por máquinas. Então, se você não souber nem como é que funciona, se você não tiver uma vaga ideia, uma leve noção de como é que funciona uma lógica de programação, aí você está lá naquele primeiro grupo. Você está no usuário basicão. Por quê? Porque a lógica, você não precisa saber montar um algoritmo. Você só precisa ouvir o algoritmo e vir um desenho mental na tua cabeça. Então, algoritmo significa, se o dia estiver chovendo, então pegue guarda-chuva. Se estiver sol, então saia de bermuda. É isso, é uma lógica de decisões. Se você sabe isso, beleza, você já está no segundo grupo e já está apto a, quando chegar uma pergunta, uma situação, você não ficar ali boiando na situação, enfim, e fazendo carão de que entendeu tudo. Porque isso é muito ruim. Né? Eu sempre falo, Sueli, que assim, para a galera que está querendo entrar na área de proteção de dados, existem múltiplas portas. Você não precisa entrar necessariamente na hora de vender o teu serviço para uma empresa pela porta do jurídico.
Se você souber bem a área e tiver essa intimidade, ainda que uma leve intimidade com a tecnologia, você consegue vender pela porta do TI. Desde que você comprove que você sabe mexer, que você consegue ter uma linguagem de proximidade, que você é capaz de gerar valor para aquele profissional, para aquela empresa. Então, é extrapolar o básico. Eu acho que a gente já passou da época do básico. Não consigo ver hoje, com bons olhos, o profissional que fala assim, não gosto de tecnologia e o computador, porque eu falo, cara, você está em processo de extinção. Daqui a um tempo você sai do mercado. Não porque você não seja capaz, mas porque você se deixou extinguir. É, é constante aprendizado, né? Também. Sim. Doutor, tem aqui, eu não sei se é uma pergunta, é até uma doutora também, que ela fala, é válido para o advogado que está começando na advocacia, não tem condições de pagar por tecnologia e usa o WhatsApp para troca de informações? Já que tem criptografia de ponta a ponta, ou seja, ela quer saber sobre o WhatsApp, né? Aquilo que você Tá. falou que... Então vamos lá. O WhatsApp, se você, vamos facilitar. Se você não tem nenhum tipo de ferramenta, em vez do WhatsApp, baixa o Telegram. Porque a criptografia do Telegram é melhor do que a do WhatsApp. Então, assim, se você quer utilizar a ferramenta de troca de mensagens instantâneas, sai do WhatsApp e vai para o Telegram. Existem outras, tá? Existem outras que você pode baixar de graça, que você vai lá na Apple Store ou na Google Store e joga lá mensagens instantâneas e vai vir para você. Tem algumas ferramentas que já são de criptografia de nível militar, inclusive, e que você pode fazer uso disso, não tem problema nenhum. Então, assim, você pode ter? Pode. Qual é a questão? Que foi aquilo que a gente conversou antes. Você vai precisar ter algum tipo de controle disso. Por quê? Porque se a pessoa te manda mensagem, você recebe, ela vai lá e apaga do outro lado, como é que você comprova que ela te mandou? Olha o problema, né? Ela pode, porque imagina o seguinte, eu sou um empregado de uma empresa e eu não posso, tem uma determinação do compliance da empresa, eu não posso enviar mensagens por troca de mensagens instantâneas, WhatsApp, Telegram, etc. E aí eu vou, por uma questão de comodidade, de praticidade, eu estou meio apertado aqui de trabalho, eu mando para a Sueli uma carga de documentos por WhatsApp. O WhatsApp me tem quando eu vou apagar alguma coisa, ele tem uma opção de eu apagar só para mim. Depois de meia hora eu posso apagar só para mim. E aí imagina que eu mandei aquilo e para que eu não seja pego posteriormente, eu vou lá e apago só para mim que eu enviei aqueles documentos. Vai entrar numa coisa de, olha, tá aqui, eu não mandei nada, e a Sueli vai falar, não, mas tá aqui, você me mandou. Vai ficar uma coisa meio, ela disse, eu disse, mas ela provou, mas eu provei também. Não vai ficar um negócio legal. Então, para você evitar entrar nesse tipo de embate, o que é melhor você fazer? Crie um controle. Se o cara falar, não, eu vou te mandar para o WhatsApp, minha recomendação me manda pelo e-mail. Porque no e-mail eu tenho um pouco mais de controle, é só você ter um e-mail melhorzinho. E galera, escreve aí, anota aí. Eu não tenho dinheiro para pagar uma ferramenta de e-mail criptografada. Proton Mail. protonmail.com. Até 500 megas de armazenagem é de graça e é um e-mail criptografado. Então, se você não tem grana, protonmail.com. Você já vai mandar para o teu cliente e receber do teu cliente através de um e-mail criptografado. Mas são só 500 megas. É só você fazer a gestão disso. Começou a ficar pesado, manda e-mail para um outro lugar, faz um backup, coloca num HD, coloca num pendrive. Dá um jeitinho enquanto você estiver apertado. Melhorou a situação? Passa por uma ferramenta melhor ou assina o pacote que vai te dar mais acesso a dados. O que a gente não pode é nunca, na nossa posição de prestador de serviço, acabar ficando numa posição de vulnerabilidade, que é o que pode acontecer quando você troca essas mensagens instantâneas. Você não tem um controle efetivo daquilo e não há uma documentação prévia. Eu sugiro que vocês coloquem no contrato de vocês de prestação de serviço uma cláusula de proteção de dados e dentro dessa cláusula determinem qual vai ser o canal
de recebimento e envio de mensagens. E aí, se a pessoa falar, não, mas eu vou te mandar pelo WhatsApp, você até fala assim, tudo bem, você pode me mandar, mas eu preciso que você me mande depois pelo e-mail também. Ou vamos dizer que o diretor está querendo te mandar alguma coisa, ou o gerente, ou o dono da empresa, às vezes uma pequena empresa é o dono que está querendo mandar alguma coisa. Olha, se o senhor puder, me manda por e-mail, mas se o senhor não puder, me manda por aqui mesmo, só que depois eu vou te mandar por e-mail uma confirmação. Olha, eu recebi no dia tal, a tal hora, o arquivo tal, do senhor tal, tal, tal. E aí, essa confirmação eu preciso que o senhor me responda dando um positivo. Tudo bem? Tudo bem. Pronto, beleza. Você formalizou o recebimento daquele documento. Então você já gerou uma prova documental do teu controle de proteção de dados. É isso que a gente precisa ter em mente. Eu preciso gerar evidências. Eu não posso ficar à mercê de uma ferramenta que não é minha e que a outra pessoa pode intervir na ferramenta também. Aqui, doutor, tem até. Eu ia até comentar sobre isso, mas acho que é o Jardel, ele fala assim. Nessa situação não seria interessante uma lavratura de uma ata notarial para dar a validade jurídica ao documento digital? Talvez ele está se referindo ao WhatsApp, essa questão, quando um apagou e um recebeu. É uma coisa Jardel, comum você até. ultimamente está acontecendo, né? Sim. Você até pode fazer isso sim. Você pode ir lá fazer uma ata notarial para dar validade da questão ali do recebimento. Só que assim, ata notarial também não é barato. Ata notarial é uma coisa cara, ainda é cara. E a questão que se coloca aqui não é nem só a tua prova, é a tua relação com o cliente, que vai poder ficar abalada. E pior ainda, se a gente for olhar do ponto de vista da legislação de proteção de dados, eu tenho que lembrar para vocês de que a responsabilidade do controlador e do operador é solidária por força de lei. Então, se houver um vazamento ou se houver alguma coisa, a tua ata notarial pode até servir para um direito de regresso. Para você chegar e falar, não, peraí, eu tomei minhas devidas medidas, aqui está a prova, eu recebi de você, o vazamento não foi aqui e tal. Só que você vai responder a princípio da mesma forma como o outro. Então, qual é a melhor estrutura? Você pode fazer ata? Pode, não tem problema nenhum. Ata notarial é uma boa ferramenta para a gente comprovar o que aconteceu no ambiente digital. Mas o controle, a prevenção, elas são melhores do que uma resposta jurídica, tipo uma ata notarial, porque a efetividade disso é muito, muito pequena, ela é muito limitada ao campo do contencioso. Né? Eu É, acho que a gente não pode deixar chegar nesse ponto. e aí eu achei interessante, já vou adotar, colocar essa cláusula aí de proteção de dados nos meus contratos. Já vou, pode Aí, deixar. boa. Isso aí. Já é uma aula, né? Que a gente está tendo aqui. A gente já está há 40 minutos mais ou menos. Se alguém tiver mais alguma pergunta, quiser fazer, fiquem à vontade. E o doutor, assim, quem quiser entrar em contato com o doutor, como que faz para fazer parceria, as aulas, aonde que o senhor dá, se o senhor quiser falar um pouco sobre isso também. Perfeito, perfeito. Vamos lá. Atualmente, eu estou dando aula na FGV. Eu sou professor da FGV. ah, e também estou com os meus cursos. Os meus cursos, todos eles estão com as inscrições encerradas agora, porque vai abrir uma nova leva em breve. E tem aí uns cursos legais que estão vindo para esses próximos meses, que eu já bolei. Quem quiser, é só me adicionar, começa a me seguir aqui no Instagram, quem não me segue, porque tudo que eu faço eu coloco no meu Instagram. Então eu coloco nos meus stories, coloco no meu feed. Se você ficar me seguindo lá, dando uma olhada, você vai ver quando eu soltar um curso novo, quando eu começar a dar aula em algum lugar. Eu sou professor do SES também, então se você quiser ter aula comigo, vai lá no SES, tem um curso de prática digital, Direito Digital e Tecnologia Jurídica, é o nome do curso. Eu também sou professor lá deles. E também, se você quiser entrar em contato comigo para uma parceria, eu sempre estou aberto para parcerias. Eu adoro parcerias. Até porque, muitas vezes, eu entro na qualidade quase que de consultor.
Porque o que me pedem é validação, é orientação de algumas coisas em alguns momentos. Tem vezes não, que é parceria para meter a mão na massa mesmo, participar do projeto. Mas em outras não, é mais uma validação. Então, se você quiser, entra lá em contato comigo, ou no meu direct, ou no meu perfil, você pode mandar um e-mail direto para o meu e-mail do escritório. E aí eu vou receber e vou entrar em contato com você também. Fica à vontade. Quem já me conhece há algum tempo sabe que eu sou um cara bem tranquilo, eu sempre respondo. Quando eu não respondo é porque passou, às vezes acontece, não vou mentir. Tem vezes que eu recebo 100 directs por dia e fica um pouquinho difícil de responder na mesma hora. Às vezes passa um direct no meio do outro. Então, mas não desiste não. Me manda mensagem que eu vou te responder. Olha, eu adorei conhecer um pouco mais desse tema, adorei a participação do doutor, que de pronto me atendeu. Eu falei assim, olha, vou convidá-lo. E de pronto ele me atendeu, eu fiquei muito feliz. E foi, de fato, uma aula. Eu acho que todo mundo, principalmente os colegas aqui, advogados, eles vão sair dessa live com alguma coisa para pesquisar, para mudar, seja uma cláusula, seja um procedimento. Então, isso eu acho que já valeu toda a nossa conversa aqui, né? E para o empresário que assistiu ou que vai assistir essa live depois, saber realmente da importância de quando o advogado Sim. falar, olha, me manda por e-mail, me manda dessa forma, cuidado com isso, ele vai entender com mais facilidade e não vai falar assim, pô, aquele advogado é chato, né? Ele tem que ser Fica daquele jeito. dificultando as coisas, né? O mundo é mais prático, aí a cabeça de empresário é mais voltada para o negócio e de repente acha que a gente está exagerando, né? É burocracia. Não, não é. Então aqui eu acho que a gente acabou atendendo tanto aos colegas como aos empresários. Eu adorei, eu quero agradecer muito de coração. Se eu precisar, com certeza, fazer uma parceria, vai ser com o doutor sobre esse tema, tá bom? E o pessoal tá Prazer vai agradecendo. ser todo meu, Suelen. Tá Olha, bom? obrigado pelo convite. Foi ótimo, assim, todas as vezes que você me chamar, pode ter certeza que eu virei, vai ser um prazer. E se precisar de mim também, você já sabe, é bem fácil, é só entrar em contato comigo e eu estou à disposição. Tá bom, viu? Muito obrigada, viu? Obrigada a todo mundo também que ficou com a gente aí esse tempo todo, tá bom? Doutor, muito obrigada. Até a próxima. Obrigado a você. Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Tchau.